Revelado pela base do Flamengo, Lázaro é uma das grandes promessas do futebol. Ainda tão jovem, carrega com ele um talento invejável. Movido pelo dom de jogar bola, o atleta é uma joia do esporte. Além de suas boas atuações em campo, o jogador também dá um show fora dele. Com uma humildade sem igual, enxerga no outro o que ele ainda pode ser. Dessa forma, colabora diretamente para a realização de quem sonha em viver de arte com os pés. Lázaro Vinícius Marques nasceu no dia 12 de março de 2002, em Belo Horizonte. Desde pequeno, tinha habilidades com a bola e jogava no Johnny Bravo, escolinha situada na cidade. Entretanto, apesar de sua pouca idade, o atleta começou a trilhar cedo seu caminho no futebol. Sendo assim, o pequeno mineiro saiu de sua cidade natal e foi morar em Rio das Ostras. De família simples, a trajetória não foi fácil e por um certo período Lázaro precisou parar de jogar, mas garra jamais lhe faltou e ele conseguiu superar essa fase. Após um tempo sem conseguir atuar, o menino finalmente pôde voltar a fazer o que sempre amou. O que ele não sabia é que sua vida mudaria completamente com o passar do tempo e ele passaria a jogar em um dos maiores clubes do Brasil. Com 6 anos de idade, o garoto ficou louco para começar a treinar, porém ainda era período de férias e ele teria que esperar um pouco mais. Logo de cara, apesar da pouca idade, a habilidade e desenvoltura que ele já demonstrava fez com que ele jogasse no meio de crianças 2 anos mais velhas do que ele, o que fez com que ele melhorasse ainda mais. E sem ficar para trás, mostrou que tinha o dom de brilhar. Em todos os campeonatos que sua equipe disputava, ele era o destaque. Por conta disso, o dono da escolinha em Rio das Ostras conseguiu um teste para Lázaro no Rio de Janeiro, e logo de primeira, o atacante conseguiu uma vaga na base do Flamengo. Lázaro, portanto, iniciou na equipe de salão. No entanto, as dificuldades só aumentariam. Ir e voltar 3 vezes por semana se tornou inviável e muito cansativo. Por isso, a família teria que fazer mais sacrifícios em prol do sonho do menino. Sendo assim, todos se mudaram para São Gonçalo, que fica localizado na região metropolitana do Rio e bem mais perto do centro de treinamento. Entretanto, seu pai ainda precisou ficar um pouco longe devido ao trabalho. Dessa forma, Dona Jeane seguiu segurando as pontas. A mobilização de toda a família para que Lázaro pudesse crescer, evoluir e, sobretudo, vencer dentro do esporte só valeria a pena. Nesse sentido, os títulos pelas equipes de base começariam a surgir, fossem campeonatos no Brasil ou fora do país. O atleta sempre foi destaque. O ano de 2019 foi mágico para ele, pois as vendas de Vinícius Júnior e Paquetá e a efetivação de Reinier no profissional, era certo de que o próximo da fila seria ele. Sendo assim, com apenas 17 anos de idade, acabou caindo nas graças da torcida e do Mr. Jorge Jesus. Pela seleção brasileira, já deixou seu nome marcado na história. Em 2019, Lázaro foi convocado para a Copa do Mundo Sub-17, que fora sediada no Brasil. E mesmo tendo feito apenas 2 jogos no torneio, foram os gols mais importantes. Na semifinal, a França estava vencendo por 2-0, quando restando 1 minuto para o final, o jovem craque marcou um golaço, levando o Brasil para a final. Se com apenas 17 anos já havia feito tudo isso, imaginem no futuro. Como se não bastasse todo o talento do atleta, Lázaro ainda possui um coração de ouro e uma humildade que o faz chegar ainda mais longe. Motivado pela vontade de fazer o bem, o jogador ficou sensibilizado com a história de um jovem que, por meio do futebol, tem a chance de estudar nos Estados Unidos. Sendo assim, o craque resolveu ajudar, presenteou o menino com uma chuteira, se colocou à disposição para novas colaborações e deu conselhos ao jovem que pretende seguir sua trajetória no futebol. Destaque do Flamengo na final da Supercopa do Brasil, quando perdeu a decisão para o Atlético Mineiro nos pênaltis, o jovem atacante Lázaro tem um início de temporada animador após quase deixar o clube no ano passado. Com poucas oportunidades em 2021, o jogador teve boa proposta de Portugal, por empréstimo com opção de compra, onde seu staff e o próprio atleta entendiam que seria uma boa mudar de ares. Praticamente decididos a aceitar a oferta, as partes foram comunicar o planejamento à diretoria rubro-negra, mas foram surpreendidos com o pedido do técnico Paulo Souza, que demonstrou contar com Lázaro para 2022.
O treinador português já conhecia o atacante e havia recebido o relatório que destacava o jovem, mas lhe faltava intensidade. Sousa então entendeu que com seu trabalho conseguiria fornecer ao jogador o que lhe faltava. Posteriormente, o comandante teve conversa séria com Lázaro e lhe cobrou mais foco e dedicação. E o bate-papo, segundo pessoas próximas, o fez despertar. Na final na Arena Pantanal em Cuiabá, Paulo Sousa optou por colocá-lo no segundo tempo, na vaga de Everton Ribeiro, em detrimento de outros atacantes mais renomados, como Marinho e Pedro. Confiante, o jovem atuou tanto pela esquerda quanto pela direita, teve boa atuação e deu bela assistência para o gol de Bruno Henrique, o segundo do Flamengo no empate em 2-2 no tempo normal. Já nas penalidades, demonstrou muita personalidade no alto de seus 19 anos e converteu a primeira cobrança do Flamengo, na série que se estendeu até o 8-7 para o Atlético Mineiro. Herói do título mundial sub-17 da seleção brasileira em 2019, ao fazer um gol na final, aos 47 minutos do segundo tempo, Lázaro viu suas expectativas sobre seu futebol, que já eram grandes, se multiplicarem, com sua multa rescisória passando a valer 80 milhões de euros, cerca de 458 milhões de reais. Naquele ano, o Flamengo viveria a temporada mágica, sendo campeão da Libertadores e do Brasileiro sob batuta do português Jorge Jesus, que posteriormente acolheria o jovem como xodó. Em seu período no Ninho do Urubu, o treinador lusitano viu no atacante muito potencial, mas não teve tanto tempo para trabalhar, já que posteriormente se transferiu para o Benfica de Portugal. Porém, diferentemente de outras joias que vingaram de maneira relâmpago, como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Renier, que já estão em grandes clubes da Europa, Lázaro ainda não deslanchou no profissional. À aposta da diretoria, ele iniciou a temporada como a principal figura do Expressinho, que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Em sua estreia, não decepcionou, fez os 2 gols da vitória rubro-negra por 2-1 sobre a Portuguesa e teve atuação destaque. Se você gostou desse vídeo, deixe um like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações, rubro-negra.